Então, entenda a importância de você olhar para fractais maiores, ou seja, tempo gráfico maior para o menor. Por quê? Porque você consegue identificar uma tendência, você consegue identificar uma absorção nas extremidades de uma tendência. Por exemplo, aqui é um gráfico de 60 minutos. Eu gosto de marcar absorções nos extremos de um movimento. Por exemplo, esse movimento que aconteceu aqui, ó, até aqui, foi o dia de ontem, tá? E aqui foi o dia de hoje. Conforme eu falei, eu marquei aqui, ó, uma absorção no extremo desse movimento de uma tendência de alta. Deixei aqui marcado. Eu sinalizo por verde, tá? Mas isso aqui não, você pode colocar a cor que você quiser. Só para entender que aqui, possivelmente não, né? Aqui nesta região, o vendedor jogou até aqui o finalzinho desse pavio e o comprador voltou tomando a posição. Então, eu acredito que nesta região aqui houve uma força, uma pressão compradora que jogou esse preço para cima. Ok, eu marquei essa região ontem, ou seja, projetando para o dia de hoje. O mercado desenrolou, foi embora e aqui na extremidade eu marquei outra absorção. O preço hoje não abriu aqui nesta região, mas aqui caracterizou que ele subiu, deixou um pavio gigantesco e teve uma força vendedora que fez esse preço voltar para baixo. Dito isto, o mercado abre hoje, ele vem, defende praticamente aonde? Exatamente na absorção do dia anterior. Ele vem, defende, abre o próximo candle de 1 hora, ele tenta subir, volta, trabalha dentro desta região e não perde essa região. Ou seja, acredita-se que existe ainda uma força compradora nesta região. Então, amanhã, se o preço abrir por volta desta região aqui, eu ficarei muito desconfortável de pegar uma venda. Por quê? Porque já houve defesa nesta região no dia de ontem e hoje o preço parou aqui. Eu pegaria uma venda, a gente está falando de um fractal maior, tá? Depois a gente vai para os fractais menores. E aqui, ó, eu pegaria uma venda se ele perder realmente de fato essa região de preço. Por isso que eu enfatizo muito que precisamos identificar as regiões de preço. Quem é que está mandando naquela região de preço? Se é o comprador ou se é o vendedor. Vocês entenderam que eu marquei a extremidade, o preço defendeu. Vou dar um zoom menos para ver dias anteriores. Olha só que interessante. Isso aqui foi no dia 15/7. Ó, ele abre nesse paviozinho aqui. Ele deixa essa defesa gigantesca e não perde essa região de preço, ou seja, os vendedores não deixam perder esta região muito forte. E o mercado, ele fecha, deixa eu ver aonde, ele fecha aqui, ó, trabalhando o dia inteiro dentro dessa região, ou seja, ele batia aqui e voltava, ele batia aqui e voltava, não perdendo esta região de preço. Olha como é importante você marcar, tá aqui, ó, marcado. Nesta região aqui, ó. O preço provavelmente ele vai bater aqui, ele pode até romper, mas que ele vai defender, ele vai. Tá? Por que que eu digo isto? Por que que eu gosto de marcar também? Porque eu consigo identificar, se eu dar um zoom menos, eu consigo identificar, olha só, neste contexto aqui, ó, desde o dia 4/7, a gente está gravando hoje 24/7, ou seja, 20 dias que o mercado só cai. Ele está caindo, 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 caindo. Provavelmente não, é certo que vai chegar um período que ele vai ter que parar.
e vai ter que corrigir esse preço, ele não vai cair definitivamente. Só que, olha que interessante, como às vezes eu fico fazendo alguns vídeos e as pessoas não entendem, como que eu olho o cenário macroeconômico para as minhas operações. Estamos falando de um gráfico de 60 minutos, ou seja, cada candle desse aqui é um candle de 60 minutos. E eu deixo a marcação de absorções nas extremidades do movimento. Agora, lembra do vídeo que eu gravei da estrutura de Wyckoff? Esse aqui, essa tela que vocês estão acabando de ver, é exatamente os vídeos que eu faço dizendo aqui, ó, meu cenário macroeconômico, tá tudo aqui, tá? Tudo aqui, tudo que eu olho para tomar a minha decisão, para identificar um direcional, a minha decisão está tomada aqui em um fractal maior e depois eu vou para fractais menores, de 5 minutos e de 2 minutos. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Eu quero mostrar aqui, ó. Isso aqui já está marcado, eu já fiz uma aula sobre essa estrutura. Se vocês olharem aí vídeos anteriores, vocês vão ver que as marcações estão no mesmo lugar, E aqui já é um gráfico de um fractal maior, ou seja, cada candle desse aqui é um candle de um dia inteiro de negociação do mercado. E olha só qual foi a região, a gente está dentro da fase D. Olha a região que o mercado está buscando para romper essa estrutura de Wyckoff. E depois, possivelmente, ele vir buscar as regiões da fase E. Se eu dar um zoom menos, neste contexto aqui do gráfico de um dia, vocês sabem que essa minha marcação são marcações do Trade Location. Olha como o mercado ele é muito técnico, você precisa entender ou analisar de forma bem técnica, porque se você operar no achismo aqui, você não vai conseguir se manter constante. Estamos numa tendência de alta, aqui agora neste contexto, eu mostrei para vocês o gráfico anterior, que a gente estava com uma tendência de baixa, aqui a gente está nesta região aqui, ó. Mas, olhando a um fractal ainda maior, ainda é uma tendência de alta, que aparentemente ele está desencadeando uma estrutura de Wyckoff. Aqui em cima, ele está se desenrolando uma redistribuição para ele buscar todas as fases e vir buscar regiões da fase E, e aí sim, então, ele encerra esse ciclo, ele encerra essa estrutura de Wyckoff, e aí ele pode vir buscar regiões de preços menores, tá? Ele pode vir buscar regiões de preços menores, e aí sim ele desencadear uma outra fase, outras fases da estrutura de Wyckoff. Então, quando eu digo que eu olho para o cenário macroeconômico, eu estou olhando para fractais maiores, para identificar uma possível tendência, e aí sim, depois que eu identifico uma possível tendência, olha só, aqui eu sei que eu estou dentro de uma estrutura de Wyckoff, onde amanhã ele pode perder essa região, que ele vai estar formando um elipse, então ele pode perder essa região. Lógico que a gente depende do cenário macroeconômico, mas eu posso acreditar que há uma grande probabilidade de vir buscar mais umas regiões mais abaixo a partir de amanhã. Então, eu sabendo que, possivelmente, né, na minha análise aqui, nesse contexto, é uma análise técnica, somente técnica, até porque o mercado está fechado. Esse horário que eu estou gravando esta aula. Olhando para uma análise técnica, eu acredito que ele pode vir buscar regiões abaixo, mas lembrando que no fractal de 60 minutos aqui, ó, ele pode primeiro defender essa região para depois ele perder, ou
a gente sabe que o mercado é soberano, ele pode abrir aqui com spread gigantesco e já abrir abaixo dessa região. Aí é o mercado que vai ditar para a gente se ele vai abrir nessa região ou ele pode trabalhar aqui no gráfico de um dia, ele pode trabalhar nessa região, buscar regiões mais acima o dia todo e daqui a 2, 3 dias, 4 dias, um mês, não tanto faz, ele pode perder essa região. Aí é o mercado que vai ditar. Deixa eu fazer um tour aqui, o que eu olho para o meu cenário macroeconômico. O que eu gosto de olhar? Eu, Juan, fico mais à vontade e mais assertivo nas minhas operações, nas minhas tendências, olhando aqui, ó. Aqui tem um gráfico somente do Winfood, aqui tem a Petro 4, Petro 3, a Bev, Itaú, a VEG, Banco Bradesco aqui, o BOVA 11, o IBOV, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Vale. Então eu coloquei umas das principais ações que movimentam a nossa bolsa aqui do Brasil. Beleza, eu tenho aqui, ó, reparem que hoje o mercado o mercado hoje só caiu. E olha só, se a gente for olhar, não sei se vocês vão conseguir ver aí, o mercado ele buscou aqui, ó, tem uma região marcada de amarelo, aqui o zero, abaixo do zero o mercado está negativo e acima do zero o mercado está positivo. E desde o momento em que as bolsas abriram, praticamente todas essas que eu acabei de citar aqui em cima, eles trabalharam abaixo de zero, ou seja, uma forte tendência de baixa. Eu tenho esse cenário aqui macroeconômico que eu avalio. Por que eu tenho essa linha? Vou explicar o porquê. Todos esses ativos que eu tenho aqui, eu também tenho aqui, ó. Repare que eu também tenho aqui. Acho que não vai dar para ver porque eu tô com... A minha foto tá em cima. Mas enfim, ó, esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, ó, tem todos esses aqui. Por quê? Por que as pessoas se confundem? Eu me confundia muito. Às vezes eu tô vendo os maiores ativos todos negativos. E eu ficava com viés de baixa. Porém, o mercado ele pode estar abaixo de zero aqui em cima, ó, mas ele pode estar fazendo uma correção para cima. Ou seja, ele pode estar indo buscar algum tipo de liquidez. Então, mesmo eu não consigo gravar, por exemplo, aqui que vocês conseguem ver aqui até o Itaú, por exemplo, aqui 0,93, se ele já buscou regiões mais abaixo, ou se ele já caiu mais de 1%, ele está voltando. Então, aqui eu consigo ver, mesmo com o mercado de queda, eu consigo fazer aquelas operações que eu mostro para vocês, que eu faço algumas operações contra a tendência. Por quê? Porque os ativos, mesmo eles estando abaixo de zero, todos negativos, eles começam a virar essa ponta para cima, mostrando o quê? Mostrando uma força compradora na região de preço. Então, se está na minha região de preço, onde o preço está defendendo, por exemplo, ele pode estar aqui, ó, defendendo aqui, mesmo o mercado caindo, ó, foi exatamente o que aconteceu hoje. Ele abriu aqui, ó, ele caiu e parou nessa região. Então aqui, com certeza, todos esses ativos aqui, eles estavam apontados para cima, então impulsionou esse mercado para cima. Então não tem o porquê, eu com a minha análise, eu pegar também uma compra, ou seja, pegar uma compra contra a tendência nesse contexto. Porque eu consigo ver exatamente quando eles viram para buscar liquidez, ou de fato realmente ter uma reversão de tendência. Aí os outros fatores, lógico. Eu estou mostrando para vocês o que eu utilizo para identificar o cenário macroeconômico. Então eu tenho os principais ativos da Bolsa do Brasil, e aqui, ó, eu tenho o EWZ, o IFNC, o Morgan, o futuro, o dólar futuro, o JP Morgan e o IBOV. Porque a gente sabe que o EWZ, quando está positivo, ou nesse contexto aqui está negativo,
ele também impulsiona o nosso mercado para baixo. A gente sabe que ele tem uma forte influência representa a nossa bolsa lá fora. Então ele tem uma grande influência para as nossas bolsas aqui. O IFNC é do setor financeiro, então, ou seja, todo o setor financeiro aqui dos principais ativos estava também negativo, porque o IFNC também ficou, a maioria das vezes, negativo. O dólar, a gente sabe que na maioria das vezes, não é regra. Geralmente, quando a nossa bolsa está caindo, o dólar está subindo. Então, ele trabalhou o dólar, esse roxinho aqui, ó. Ele trabalhou acima do zero o tempo todo. Ele ficou bem lateral do dia de hoje, porém, ele ficou positivo. E o nosso índice, cadê? Nosso índice, ele está... Cadê o nosso índice? Aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó. Então ele abriu, ele trabalhou o tempo todo na baixa, ou seja, impulsionando todo esse mercado para baixo. E aqui é exatamente o desenho. Eu gosto de ver todo, por exemplo, eu vejo todos esses aqui apontados para cima e esses aqui, que é o que impulsiona o nosso mercado, que vai a favor, também apontado para cima, defendendo na região de interesse. Eu pego várias operações fazendo muito dinheiro nesses respiros do mercado. Da mesma forma que tem aqui, eu tenho eles aqui, ó. Deixa eu ver se... aqui vocês conseguem ver. Ó. Eu tenho eles aqui também para identificar, mesmo eles caindo aqui, eles podem estar caindo, mas aqui eu consigo ver se realmente, de fato, eles estão apontados para baixo ou para cima. Fica mais fácil. Neste gráfico aqui, eu tenho juros futuros, os DIs. O DI aqui, ó, curto até o longo prazo. Ou seja, do 26 até o 33. Aqui é a mesma coisa. Aqui também eu esqueci de falar que eu tenho a marcação do zero aqui. Então eles trabalharam abaixo do zero. Eu já sei que é negativo. Aqui também é a mesma coisa. Tem o zero. Então os DIs trabalharam, a maioria dos DIs trabalharam acima do zero, ou seja, positivo. Então quando os DIs estão positivos, a nossa bolsa tende a ficar negativa. E aqui eu uso a mesma estratégia. Se eles estão positivos, mas também estão apontados para cima, por exemplo, eu peguei várias operações hoje, eles positivos, mas apontado para baixo. E aqui, ó, todos esses aqui apontado para cima e aqui também apontado para cima. Então aqui, e defendendo na minha região de interesse, eu consegui pegar várias operações, fazer vários scalps, que é a minha especialidade. Aqui eu tenho um Times Trades que também é do Morgan e o JP Morgan. Eu tenho os dois aqui só para confirmar a minha análise. Aqui eu tenho um Times Trade só do Morgan, com acima de 100 lotes, eles começam a pintar aqui para mim, às vezes eles começam a comprar em um determinado ponto, e eu gosto de ver também, e aqui tem o JP Morgan, tá? E basicamente o que eu olho é isso. Aqui tem o Ibov, eu gosto de marcar também, deixar um candle de um dia, eu gosto de fazer exatamente o que eu faço aqui no gráfico de 60 minutos, marcar as regiões de absorção. Aqui eu gosto de deixar o IFR, porque o IFR é uma das minhas confirmações, mas que eu vejo, eu respeito muito o IFR, mas eu só olho o IFR só nas extremidades de uma tendência. Então, quando eu identifico, por exemplo, aqui, ó, que o mercado está numa extremidade de uma tendência de baixa, e eu vejo defesa, eu vejo os mercados apontados para cima. Aqui também o EWZ e o IFNC apontado para cima, o JP Morgan apontado para cima, o Morgan Stanley também apontado para cima. Os DIs apontados para baixo, e aqui está dando divergência no IFR, o IFR só serve para mais uma confirmação daquela região de preço onde os compradores estão tentando levar aquela posição, ou os vendedores estão realizando lucro para, de fato, continuar a vender. Nesse contexto, comprar mais barato e vender mais caro, tá? Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês, que eu passo muito rápido, às vezes eu estou numa operação, eu olho, eu aponto a câmera do meu celular para cá e falo, ó, aqui, ó, de acordo com o cenário macroeconômico, mas as pessoas ficaram com dúvida, o que eu olho de fato para o meu cenário. Se vocês olharem aqui, ó, conseguem ver um notebook aqui,
O notebook, ele está com 3 tipos de gráficos diferentes que eu também olho o cenário lá fora. Então eu boto aqui no meu invest.com e aí eu coloco o VIX, eu coloco os juros, eu coloco os tesouros direto, eu coloco o S&P 500, eu coloco o Nasdaq, o Dow Jones. Então eu também conecto com o cenário macroeconômico lá fora, que a gente sabe que também vai impactar na nossa bolsa aqui no Brasil. Então, devido todo esse contexto, eu consigo fazer muitas operações assertivas, porque eu tenho contexto a meu favor, eu tenho sempre o contexto a meu favor. E antes de mesmo com o contexto a meu favor, eu olho para ver como que vai estar o meu gerenciamento de risco, com quantos contratos eu vou entrar naquela operação. Se eu não me engano, ontem, eu postei fazendo grandes operações, fazendo bastante dinheiro com uma única operação, com 5 contratos, pegando mais de R$300, outra operação pegando 200 e poucos reais. Ou seja, por que eu entrei com menos contratos com o que eu estou acostumado? Porque o meu stop ficou acima do meu drawdown diário de perda. Então, se eu sei que o meu drawdown está maior do que o meu stop técnico, eu preciso tirar a mão dos meus contratos para eu poder entrar naquela operação. Porque se eu quiser entrar com 20 contratos, com 10 contratos, e vendo que o meu stop técnico tem que ficar sempre técnico, estava muito maior, então eu acabo, para eu não deixar de entrar na operação, eu prefiro tirar um pouco dos contratos e entrar naquela operação e fazer muito dinheiro. Então, essa aula foi exatamente isso para vocês entenderem a forma que eu olho o cenário macroeconômico. Tá aí. Essa é uma das minhas telas. Essa tela que vocês estão vendo aí agora, ela fica do meu lado direito, onde eu estou olhando muito para ela. E quando, cara, é fantástico que quando o preço chega naquela região e eu começo a conectar todos os fractais, começo a conectar todo o cenário macro, aí eu vou para o fractal maior, que é o de 5 minutos, que para mim é o gráfico mais importante no intraday, é o gráfico de 5 minutos. Ele forma a minha análise técnica, aí eu vou para a análise técnica, e aí eu vou e executo aquela operação, logicamente, conforme eu falei, e o gráfico de 5 minutos me dá tempo para eu pensar. Eu posso somar com muita tranquilidade, porque eu tenho um candle de 5 minutos, esperar ele desenrolar, já está dentro da região de interesse, para eu tomar minha decisão e calcular o meu stop. É assim que eu faço. Esse é o cenário, um dos cenários macroeconômicos que eu olho. Conforme eu falei, esse aí que está na tela de vocês agora, esse é o que vocês estão vendo. E também eu tenho aqui esse notebook que eu preciso ver o que está acontecendo lá fora e também de olho no calendário econômico, que eu esqueci de falar. O calendário econômico é muito importante. Eu olho simplesmente assim, o seguinte, eu olho todo dia, eu tenho anotações aqui diárias no meu bloco de notas, reuniões, alguma informação que vai sair do dia. Então eu olho de 2 estrelas para cima, ou seja, eu olho de 2 estrelas e de 3 estrelas. Tem sites que vai ser tourinhos, né? Eu olho 2 touros ou 3 touros. Quando é 3 touros, eu coloco sempre um asterisco, porque eu acredito que o preço, dependendo da notícia que vai sair naquele horário, o mercado pode fazer um check-out. Então, fazendo check-out, você colocando lá, às vezes o teu stop pode estar técnico, mas você leva um stop porque você entrou naquela operação, naquele horário onde o mercado pode balançar. Então, eu olho o calendário, principalmente o calendário dos Estados Unidos, a gente sabe que é o que movimenta muito nossa bolsa aqui. Nossa bolsa ela é muito volátil, então, quando sai uma notícia importante, esse check-out, essa volatilidade tende a ser maior, então a gente precisa tomar cuidado para não operar nesses horários, principalmente quando é 3 estrelas ou 3 touros, tá bom? Fica aí a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado e comecem a conectar uma coisa na outra. Por exemplo, começa a olhar para o fractal maior, para o menor, começa a conectar o cenário macroeconômico e depois vocês vão para as suas operações na prática. Tenho certeza que vocês vão fazer
muito dinheiro com essas dicas que eu dei para vocês que são valiosas. Na verdade, eu não vou montar com vocês aqui, detalhar com vocês, porque aí são só os meus alunos que têm acesso a essas informações e configurações. Cada uma configuração aqui é de um fractal diferente. Então, cada fractal é uma configuração diferente. E os meus alunos, eles têm acesso a tudo isso aí. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado e tamo junto e vamos para o topo todos juntos.